Desmascarando as profecias duvidosas do pastor Marcelo de Carvalho. O Jesus do século XXI para muitos aí, né, meus amados? Paz do Senhor, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos analisar as profecias divulgadas pelo pastor Marcelo de Carvalho. Profecias que têm gerado muitas polêmicas, dúvidas e debate entre o povo, entre os cristãos, né, o povo de Deus, né? Este vídeo não é um ataque ao profeta. Eu não estou aqui para julgar o coração de ninguém, pois eu não conheço o coração dele, né, meus amados? O que faremos é avaliar algumas das profecias divulgadas por ele à luz da Bíblia, que é o nosso único padrão de verdade, não é? Pois a palavra de Deus diz o seguinte: examinai tudo e retém o bem. Retenha o que é bom, meus amados. 1 Tessalonicenses 5:21. E vocês sabem que toda semana tem uma nova profecia do pastor Marcelo de Carvalho, né? Mas tem uma coisa muito interessante para falar para vocês, que eu creio que vocês sabem, né? Se a profecia vem de Deus, ela permanece. E se não vem, ela vai cair por terra. Que nem várias profecias que ele deu aí já caiu por terra, viu? É isso aí, meu Deus, meus amados. É isso aí, já caiu por terra várias profecias que ele deu. Deixa eu falar um ponto aqui com vocês. Primeiro ponto, o problema das profecias que não se cumprem. Qual o problema das profecias que não se cumprem? Meus amados, diversos seguidores do pastor Marcelo de Carvalho relatam que algumas profecias não se cumpriram. Mudaram com o tempo, ou foram até mesmo, meus amados, reinterpretadas depois que caiu por terra, depois que as profecias falharam. Veja só, viu? E segundo a Bíblia, isso é algo extremamente grave e sério. Preste atenção que a palavra de Deus diz: quando o profeta fala em nome do Senhor e a palavra não se cumpre, esta é palavra que o Senhor não disse. Deuteronômio 18:22. A Bíblia é objetiva. Profecia que falha, Deus não falou. Tá certo, meus irmãos? A palavra de Deus é bem objetiva, meus amados. Profecia que falha, Deus não falou. Não existe explicação emocional, espiritual ou psicológica que mude isso. Quando alguém diz, Deus me disse, entendeu? Quando alguém diz, Deus me disse, e aquilo não acontece, não foi Deus. Foi desejo, foi vontade dele, foi a carne que falou, menos Deus. Pois a palavra de Deus não cai por terra, viu? A profecia, quando vem de Deus, ela se cumpre. Como eu e você está vendo aí se cumprir várias profecias bíblicas diante dos nossos olhos. Só não ver quem não quer, tá bom? Segunda parte que eu quero aqui comentar por vocês, o estilo de profecia do pastor Marcelo de Carvalho. Ele tem um estilo, né, da profecia dele. Você vê que a maioria desses profetas, cada um tem seu estilo, né? Cada um tem o seu estilo. Hoje eu postei um vídeo aqui, à tarde aqui, muito interessante, e eu te convido para você assistir depois desse aqui, o vídeo lá à tarde que eu postei aqui, viu? Sobre profecias do medo, viu? Ao analisar o conteúdo que o pastor Marcelo publica, percebemos algumas características comuns. Profecias excessivamente específicas sobre pessoas e situações. Revelações com tom de visão particular. Previsões sobre acontecimentos futuros, sem base bíblica clara. Uso frequente de frases como Deus mandou te avisar, Deus me mostrou, sem confirmação nenhuma. Isso acende um alerta
Sendo um alerta, isso aí é sendo um alerta. Porque Deus não é Deus de confusão. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. E nenhum profeta bíblico precisou ajustar profecias depois. Esse camarada da profecia, depois que não acontece, ele muda a profecia, reinterpreta ela e faz aquele malabarismo para enganar os incautos e as pessoas que são até honestas, que estão lá no canal dele, né? Aí ele diz o quê? Eu vi no mundo espiritual uma revelação profunda, Deus me mostrou, veio para mim uma revelação profunda. Deus me falou de madrugada. Essa madrugada eu estava de joelho, eu estava falando e Deus me falou. É isso aí. Mas quando a profecia é examinada, ela não se conecta com a palavra de Deus. Parece mais opinião pessoal, meus irmãos. Ou soa emocionalmente manipulativa. É isso aí. E Deus já advertiu em você sobre isso. Jesus Cristo falou sobre isso. Mas muitas pessoas, meu irmão, preferem acreditar nesses falsos profetas do que na palavra de Deus. Jeremias 23:16 diz o quê? Falam visões, 23:16, Jeremias, falam visões do seu coração e não da boca do Senhor. Por isso que muitas coisas que eles profetizam, e dão até datas aí, não acontece. Porque falaram só do seu próprio coração. Não foi Deus que mandou eles falar. Profecia verdadeira exalta Cristo. Profecia falsa exalta o profeta. Guarde isso aí para você ver, quando você ouvir essas profecias, você vê se essas profecias estão exaltando Cristo ou exaltando o profeta, tá bom? Profecia bíblica, profecia de Deus exalta Cristo e não ao profeta. Por isso que João disse que ele cresça e eu diminua. Quarto ponto aqui. Como analisar as profecias do pastor Marcelo de Carvalho? Aqui vai vou dar uma dica para vocês bíblica para analisar qualquer profecia, incluindo as dele, viu? A profecia se cumpriu? Se não se cumpriu, olha, responda aí. Não veio de Deus, né, meu irmão? Simples assim. Quantas profecias ele deu aí que não se cumpriu? Ele disse que a bandeira do Brasil seria vermelha. Literalmente. Não. Olha, veja só. A profecia contradiz a Bíblia. Se contradiz a Bíblia, acabou-se. Não veio de Deus, viu? Gálatas 1:8. Responde isso aí para você, tá bom? Responde isso para você. 3. A profecia cria dependência do profeta? Se sim, é manipulação emocional. Quando você ouvir uma profecia que o profeta se coloca como a última, vou colocar aqui assim, o palavreado, viu? Simples aqui, a última bolacha do pacote, que ele é que vai dirigir o povo, ele que vai levar o povo pelo caminho certo, olha, causando dependência sua a ele, a gente tem que ser dependente de Deus, não a nenhum profeta, viu? Então, fique de olho. Agora, veja só, a profecia usa o medo para controlar o povo, viu? Deus não trabalha pelo medo. 1 João 4:18. 5. Profecia exalta mais o profeta que é Cristo. Isso é sinal de perigo. Você vê, eu sou Jesus, eu sou, e recebe uma ligação, Deus me mostrou a você, Deus me mostrou a você, você é Jesus, depois você é Cristo, você exaltando só o profeta. Se eu não sou homem de Deus, diga aí, eu sou homem de Deus ou não? Então desconfie disso daí, viu? O profeta, veja só, outra dica aqui para você perceber, o profeta muda o discurso quando erra, entendeu? A Bíblia não mostra nenhum profeta verdadeiro fazendo isso. Ele erra a profecia, ele muda o discurso. Vai por outro caminho, viu? Vai por outro caminho aí, para que você não perceba que ele errou. E fica ali empurrando na goela do povo. Que nem um certo pastor que disse que Lulu partiu há anos aí. Tá certo? Veja só, o que o povo deve fazer? O que você deve fazer?
Eu vou dizer aqui para vocês aqui, viu? 5 pontos que você tem que fazer aqui, tá bom? Voltar para a Bíblia. Olha aí, não para profecias de internet, viu? Segundo, testar tudo. Até aquilo que parece espiritual. Outra coisa também que você tem que fazer, terceiro ponto, ser beriano, como diz Atos 17:11. Quarta coisa que você tem que fazer, não idolatrar pastores, nem profetas, nenhum. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Quinto, buscar discernimento em oração. A verdade é simples. Se a profecia não vem de Deus, ela cai. Entendeu, meus amados? Se vem de Deus, ela permanece. Entendeu como é que é? Para você abrir seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que este vídeo abra seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Que Deus te dê discernimento para não ser enganado nem enganada. E que tudo seja feito com amor pela verdade, não por ódio pessoal, tá bom? A nossa missão aqui, meus amados, aqui no canal, é defender o Evangelho. E o Evangelho não depende de profetas modernos, mas da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, é a palavra eterna. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Palavras vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar com o povo, contrelar, arrancando até o último centavo. Mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar. Eric Ribeiro, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda.
verdade, e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso, você não irá escapar.